Ouvintes da Rádio Assunção Cearense, bom dia, internautas do blog do Edson Silva. Estamos começando o nosso programa, o blog do Edson Silva, na Rádio Assunção Cearense, dizendo que o jornal A Folha de São Paulo, em sua edição de hoje, publica uma extensa matéria sobre as negociações para a formação de uma federação partidária unindo o União Brasil e o PP, progressistas, objeto de um comentário nosso neste programa ontem, destacando as apreensões dos cearenses filiados aos dois partidos, União Brasil e PP, hoje com posições políticas diferentes em relação ao governo Eumano de Freitas e também ao governo federal. O PP, progressistas, é governo no Ceará e o União Brasil é oposição. No plano nacional, o PP é oposição e o União Brasil é governo. Os atuais dirigentes nacionais das duas siglas querem ficar com o comando da federação. Tanto dirigentes do PP querem que o comando da federação seja de uma pessoa do PP, no caso, o ex-ministro Ciro Nogueira, e o pessoal do União Brasil quer que a federação seja comandada por uma pessoa do União Brasil, pois, efetivada a federação, os dois partidos passam a atuar como se uma única legenda fosse, o que, na verdade, interessa muito a quem estiver no seu controle. O que diz a Folha de São Paulo, Letícia? Bom dia, Edson, e bom dia a todos que acompanham o nosso programa desta terça-feira. Bom, o acordo para a criação da federação entre o Progressistas e a União Brasil emperrou em meio a dificuldades das lideranças em resolver disputas sobre o comando de diretórios regionais em pelo menos 7 estados. O impasse também deve tirar o Avante da federação. O partido queria o comando do Diretório de Minas Gerais, mas passou a sofrer resistências. Segundo um membro da legenda, a chance do partido avançar com o projeto da federação é quase nula. Integrantes do PP e da União Brasil listam uma série de entraves para que a combinação dos partidos aconteça. Apesar do longo período de negociação, as desavenças prevalecem e alguns membros das legendas veem poucas chances da aliança prosperar. No entanto, uma parte do Progressistas e da União Brasil e lideranças envolvidas nas negociações ainda afirmam que tudo será resolvido no diálogo e que a federação será criada com ou sem acordo nos estados. Está avançando, fechamos em 15 dias, disse à Folha o deputado Elmar Nascimento, do União Brasil da Bahia. Se a federação for formulada, o PP União Brasil montaria uma superbancada de 108 deputados, superando o Partido Liberal, PL, hoje com 99 deputados, e a federação do PT, PCdoB e PV, que soma 81. Se o Avante decidisse se juntar ao PP e à União Brasil, seria 115 integrantes. Muito bem. Essa federação não é do interesse do governo. Por que não é do interesse do governo? Exatamente porque o governo poderia perder o apoio do União Brasil. E, em não perdendo, mesmo assim, fica mais difícil a negociação com o pessoal do União Brasil, que hoje garante ao governo uma certa tranquilidade em relação à aprovação de algumas matérias do interesse do governo Lula. Já uma nota solta
no jornal O Estado de São Paulo, também na edição de hoje, diz que o deputado Arthur Lira, presidente da Câmara dos Deputados e uma das lideranças do PP, que está negociando com dirigentes do União Brasil a formação da federação, está muito confiante na concretização dos entendimentos, pois disse ontem o deputado, abre aspas, segundo a nota do jornal O Estado de São Paulo, o presidente da Câmara, Arthur Lira, afirmou ontem, na Associação Comercial de São Paulo, que a federação a ser formada entre sua sigla e o União Brasil é um passo para a fusão entre as duas legendas. Para ele, o país terá, em alguns anos, apenas 7 ou 8 partidos por causa da reforma eleitoral de 2017, que dificulta o acesso de agremiações pequenas. Fecha aspas. Arthur Lira, presidente da Câmara, ontem também falou sobre a pauta da Câmara dos Deputados, notadamente em relação às matérias mais importantes para o governo Lula, dentre elas a reforma tributária. Para Arthur Lira, ainda precisa de muito entendimento entre o governo e o parlamento para a aprovação dessas matérias. Vamos ouvi-lo. Nós deveremos discutir avanços e não retrocessos com relação à reforma trabalhista. Nós deveremos discutir a preservação de um Banco Central independente, não tenham dúvidas disso. Esse ambiente de debates, de falas que não agregam, só pioram o ambiente da taxa de juros, dessas situações que precisam ser colocadas de maneira tranquila para a população. Nós iremos continuar trabalhando junto com todos os líderes partidários, com os partidos da base, e a Câmara dos Deputados teve, no meu entender, uma simbologia muito clara de que nós precisamos pacificar esse país com o entendimento que a formação daquele bloco único para a eleição da presidência da Casa, o que não impediu outras candidaturas, porque elas foram postas, tanto pelo Partido Novo como pelo PSOL, elas deram a demonstração que é possível sentar na mesa, por exemplo, o PL com o PT. É possível sentar na mesa os partidos de centro, ou de centro democrático, ou de centrão, como vulgarmente são chamados, porque a salvação da estabilidade política no nosso país é feita a partir da média conciliatória dos partidos de centro. Bom, agora é o momento de sabermos quais as nossas manchetes, quais as manchetes do blog do Edson Silva. Letícia. Com as atualizações feitas no nosso blog hoje, temos que o PSOL, o PCdoB e o PT exibem propaganda partidária nesta terça-feira em emissoras de rádio e TV. De acordo com a norma, a propaganda partidária deve ser exibida no primeiro e no segundo semestre dos anos não eleitorais e apenas no primeiro semestre dos anos em que houver a eleição ordinária. A veiculação da propaganda será sempre às terças-feiras, às quintas-feiras e aos sábados, sempre em horário nobre entre as 19h30 e 22h30. As mídias devem ser entregues por iniciativa e sob a responsabilidade dos respectivos órgãos de direção partidária.
Líderes partidários devem indicar até quarta-feira, ou seja, amanhã, a lista de candidatos para a presidência das comissões da Câmara Federal. Segundo o presidente da Casa, Arthur Lira, a ideia é chegar a um acordo ainda hoje para que nesta terça, em uma segunda reunião, as posições já estejam consolidadas pelos líderes. Ele disse: queremos dar fluidez ao trabalho normal do Congresso Nacional. A Câmara também dos Deputados promove uma campanha Março Mulher 2023. O objetivo dessa campanha é enaltecer as conquistas sociais, políticas e econômicas das mulheres ao longo dos anos, além de conscientizar a população em geral sobre as desigualdades de gênero. E também sobre esse assunto, sobre a presença feminina, a importância das mulheres nos espaços de poder, é salientado por ministra do Tribunal Superior Eleitoral em um evento realizado ontem. A iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal teve como objetivo trazer o debate e a importância da inserção das mulheres nos demais diversos setores da política e também do trabalho. O evento ainda abordou a necessidade de que a parcela masculina da sociedade defenda a participação da mulher em todas as atividades cotidianas. E com os destaques dos principais jornais brasileiros, iniciando com o Estadão, a principal manchete é sobre o caso dos diamantes. A Receita já monitorava viagens de ministro de Bolsonaro antes da apreensão das joias de mais de 16 milhões de reais. Foram 10 viagens para o exterior do então chefe da pasta de Minas e Energia, Bento Albuquerque, somente em 2019, que chamaram a atenção dos órgãos de fiscalização. E também temos sobre política na ONU. O Brasil diz que receberá expulsos por Ortega e não cita crime contra a humanidade. Com os destaques do Globo, temos que ex-ministro será intimado pela Receita para explicar o segundo pacote também sobre esse assunto das joias para Bolsonaro. E também temos sobre vacinação de Covid, fake news voltam a inundar as redes sociais sobre essa nova vacina bivalente. Sobre a gestão Bolsonaro, militar que enviou ofício para rever as joias ganhou cargos em estatais. E com as últimas da Folha de São Paulo, temos que cota para as mulheres na política avançam, mas a estrutura partidária e a anistia são entraves. Estudiosos e parlamentares dizem que a participação feminina ainda esbarra em partidos, a violência política e também a discriminação. E também temos que, sobre tensão, China faz duro ataque aos Estados Unidos e defende a aliança com a Rússia. O presidente aumenta tom e diz que Washington lidera a ofensiva ocidental de supressão ao país. E sobre os ataques no dia 8 de janeiro, a Polícia Federal prende novos suspeitos de participação. São cumpridos mandatos de prisão e buscas na 7ª fase da Operação Lesa Pátria. Bom, o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, que não tem nada a ver com o ex-presidente Juscelino Kubitschek, ele é filho de outro Juscelino, não o Kubitschek, ex-presidente da República. Pois bem, Juscelino Filho fica no governo Lula. Ele é um dos representantes do União Brasil no atual governo. O ministro é denunciado por algumas práticas incompatíveis com a moralidade da administração pública. E ontem foi chamado a dar explicações ao presidente Lula que, antes desse encontro, na semana passada, Lula havia dito que se o ministro não justificasse as ações, sairia do governo. Pois bem, o encontro do ministro com o presidente Lula aconteceu no fim da tarde. E o resultado é que o ministro fica no governo. Oficialmente, não houve uma manifestação do governo sobre a conversa de Lula com Juscelino Filho. Mas este publicou, ainda ontem, em seu Instagram,
um resumo das suas justificativas. Vamos ouvi-lo. Nos últimos dias, vocês devem ter visto ataques distorcidos contra mim. Então eu vou esclarecer isso de uma vez por todas, para que fique claro que não houve qualquer irregularidade nas viagens que fiz como ministro. O primeiro ponto é sobre a minha viagem ao Maranhão, que foi uma viagem a trabalho, com reuniões com a gerência regional da Anatel, com o prefeito de São Luís e até mesmo com o governador do estado. Sobre as diárias, o que aconteceu foi que o sistema gerou automaticamente as diárias para todo o período, um erro de sistema, sem diferenciar o final de semana. E sabe o que eu fiz? Eu devolvi as diárias assim que eu soube, ainda no dia 19 de janeiro. Está aí o comprovante para quem quiser ver. E para deixar claro, isso foi um mês antes de surgir qualquer matéria na imprensa sobre isso. E devolvi porque é o certo a se fazer. E fiz por decisão minha, com ou sem a imprensa. Essas diárias, pessoal, elas estão no portal da transparência e podem entrar lá para verificar se quiser. O próprio site mostra que houve a devolução dessas diárias nessa data que falei. E a mesma coisa eu fiz em relação à viagem de São Paulo. Ficam me acusando de ter ido para lá para participar de um evento de cavalos. Isso não é verdade. Eu fui para participar de reuniões com a diretoria da operadora Claro, com as gerências regionais da Telebrás e da Anatel, além da montadora BYD. E eu fui sim de voo oficial da FAB porque estava indo para uma agenda oficial. E o meu retorno se deu em voo da FAB compartilhado, solicitado por outro ministério. Em relação às diárias dessa viagem, o que aconteceu foi muito parecido com a situação da viagem ao Maranhão. O sistema gerou automaticamente e incluiu o período do final de semana nas viagens. E a própria área técnica do Ministério já constatou isso em processo administrativo e eu procedi da mesma maneira que aconteceu na primeira viagem. Assim que fiquei sabendo, devolvi imediatamente os valores e espero que o portal da transparência tão logo passe a registrar isso. O comprovante também está disponível para quem quiser ver. Falam também de uma viagem ao exterior. As diárias foram regulares, relacionadas aos dias de deslocamento e às agendas de trabalho daquela viagem. Me perguntam também sobre o meu patrimônio, e eu explico. Desde sempre declaro todos os meus bens na minha declaração de imposto de renda, inclusive os meus cavalos. E faço questão de deixar claro, a Receita Federal sempre aprovou todas as minhas declarações de imposto de renda. E mais, a Justiça Eleitoral também aprovou as minhas contas. Fizeram também ataques vazios contra mim, tentando colocar a responsabilidade em mim sobre o que os outros fizeram, além de acusarem até a minha família. Isso é uma injusta distorção dos fatos. Estou à disposição das autoridades para tratar de tudo que está sob minha responsabilidade, mas é inaceitável que me envolvam com atos de terceiros. Sou ficha limpa e não respondo a nenhum processo, e é importante deixar isso bem claro. Bom, nós ouvimos aí o ministro das Comunicações fazendo a sua defesa. Amanhã comemoramos o Dia Internacional da Mulher. No Brasil, uma série de eventos oficiais ou não marcarão a data. O presidente Lula promete algumas ações com vistas a uma maior valorização da mulher brasileira. A coluna Painel do jornal Folha de São Paulo, em sua edição de hoje, tem o seguinte registro. Stephanie. Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da Rádio Assunção e internautas do blog do Edson Silva. A coluna Painel da Folha destaca que mulheres paulistas são as mais escolarizadas, mas ainda ganham menos que os homens em São Paulo. Essa é uma das conclusões da pesquisa Perfil da Mulher Paulista, Democracia, Escolaridade, Trabalho e Renda, publicado pela Fundação SEAD, Sistema Estadual de Análise de Dados, no mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Em todas as faixas etárias pesquisadas, com exceção de 65 anos ou mais, o percentual de mulheres que concluiu o ensino superior é maior. Entre 25 e 34 anos e 35 e 44 anos, 34% das mulheres têm graduação.
ante 27% e 28% dos homens, respectivamente. Entre 45 e 54 anos, 26% das mulheres e 22% dos homens concluíram o ensino superior. A formação, no entanto, não é suficiente para garantir salários iguais e a discrepância se acentua com mulheres negras. O rendimento médio do homem não negro por hora no terceiro trimestre de 2022 era de 27,15 centavos. R$ 27,15 e o da mulher não negra era de R$ 22,09. Homens negros faturavam R$ 15,65 por hora e mulheres negras R$ 13,86. A pesquisa também constatou que um quinto das mulheres brasileiras, ou 23 milhões, moram em São Paulo. As projeções apontam para um pico em 2040, quando elas devem alcançar 24,5 milhões de habitantes. A partir daí, deve começar a haver um declínio na curva, resultado de menores taxas de fecundidade e imigração. Bom, o Noticiário Nacional continua dando destaque ao caso da apreensão de joias avaliada em aproximadamente 160 milhões de reais, que teriam sido doadas à ex-primeira-dama do Brasil, Michele Bolsonaro, pelo governo da Arábia Saudita. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, a cujo ministério está ligada à Receita Federal, a autora da apreensão das joias tidas como contrabando e que resistiu em não ceder às pressões do governo Bolsonaro para liberá-las. Haddad falou sobre o caso. Vamos ouvi-lo. Tudo concorre para o fato de que aquilo que é determinado pelo Tribunal de Contas da União, pela Comissão de Ética Pública da Presidência da República, nada foi observado em relação às joias que constam desse dossiê, estimadas em mais de 16 milhões de reais de valor. O valor estimado é esse, é uma coisa absolutamente fora, atípica, ninguém ganha presente de 16 milhões de reais e a Presidência da República não adotou os procedimentos cabíveis para incorporação ao patrimônio público. O Nacional ainda hoje cuida muito bem disso, mas, como dissemos ontem, nós deixamos de lado o ex-ministro das Minas e Energia, o almirante, em cuja comitiva foi trazido numa mochila lá de um assessor do ex-ministro, o almirante, foi trazido esse mimo para a ex-primeira-dama do Brasil. Acho que ele poderia ser chamado, como diz lá os advogados, os integrantes do Ministério Público, os juízes, ele devia ser chamado à colação para responder a algumas indagações sobre o transporte desta bela, cara, mas duvidosa dádiva. O deputado estadual Felipe Mota, em entrevista ao blog do Edson Silva, já publicada em nossas redes sociais, fala sobre vários temas importantes para a política cearense e também para o funcionamento pleno da Assembleia Legislativa cearense, dentre os quais a necessidade de respeito dos colegas aos novos deputados. Vamos ouvi-lo. Os 46 pares devem ser respeitosos
e também sentir a fragilidade e a grandeza de cada um. Nós que chegamos na Assembleia, mesmo com experiência nos bastidores, nós não podemos aceitar que alguns colegas nossos cheguem menosprezando 21 parlamentares, novos parlamentares. Aquilo que me doeu é porque aquela citação de falar da inexperiência, de falar que não tinha condição, que não tinha conteúdo, eu não posso aceitar. Porque eu te digo o seguinte, com o meu currículo de vida, de trabalho, de experiência, tenho certeza que são poucos políticos do estado do Ceará que têm o currículo que eu tenho. Então eu não posso aceitar que a pessoa venha querer menosprezar ou deixar menor a oposição ou qualquer parlamentar novato em virtude de que tenha um mandato, 2 mandatos, até 10 mandatos. Eu te digo o seguinte, não são os mandatos que colocam a experiência do ser humano. Eu cheguei agora e me sinto muito bem preparado para representar os cearenses na Assembleia Legislativa. Eu só exigi isso, só esse respeito, e tive a humildade de, no momento certo, falar com o presidente Evandro e pedir que nós agíssemos com humanidade, com tranquilidade, porque o parlamento é isso mesmo, a gente senta para discutir, para dialogar, converge, diverge, mas faz parte do jogo. Tentaram atacar, já que a oposição era menor, e achavam que nós não iríamos ter conteúdo para elevar o discurso, e nós provamos. Nós provamos na questão do ICMS, na questão desse pedido de empréstimo de 900 milhões para se pagar juro. Para se pagar juro, não é para investimento. E nós tínhamos conteúdo para mostrar à sociedade e a sociedade entendeu. Eu ando hoje nas ruas de Fortaleza, quando frequento supermercados, restaurantes, quando vou à missa, eu recebo das pessoas das melhores retribuições. Isso faz parte do homem público que defende o que acredita. Bom, a entrevista do deputado Felipe Mota, como já dissemos, está lá nas nossas redes sociais. Ele é um dos integrantes da base da oposição. A oposição realmente é muito pequena, mas ela já mostrou que será mais eficiente do que foi a oposição experimentada pelos últimos 2 governadores cearenses, Cid Gomes e Camilo Santana, extensivo aí também a Isolda Sela, que completou o restante do mandato de Camilo Santana desde o dia 1º de abril do ano passado até 31 de dezembro. Essa oposição menor, digo pequena, menor não, ela não é menor do que a oposição anterior, mas ela continua sendo muito pequena, mas ela mostrou, pelo menos até aqui, que é bem mais eficiente. Nós estamos falando apenas de 1 mês e poucos dias de funcionamento do Legislativo Estadual, que começou a funcionar, essa nova Assembleia, a partir do dia 1º de fevereiro. É muito pouco tempo para se fazer uma avaliação, mas, pelo que os deputados da oposição já demonstraram em momentos de votações de matérias polêmicas, como as que o deputado citou, reforma administrativa, autorização para contratação de empréstimo, aumento do ICMS para combustíveis, comunicações e outros, já mostrou que realmente vai ser ou está sendo mais eficiente. Obrigado pela audiência dispensada. Estamos prevendo voltar amanhã, com a proteção de Deus, às 11h45. Letícia. Eu também faço os meus agradecimentos a todos que acompanharam o nosso programa de hoje. Vocês podem ver mais notícias apontando a câmera do celular de vocês para este QR Code. Espero revê-los no nosso programa de amanhã. Até lá!